Olá, querido amigos, graça e paz para você. Que alegria poder estar aqui hoje mais uma vez compartilhando com você uma boa palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida, sua casa, sua família. É com uma imensa alegria que nós chegamos aqui hoje para trazer para você um ensinamento que, se você entender, e a nossa oração é essa, que você consiga compreender as verdades que vamos compartilhar com você hoje, a sua vida pode ser completamente transformada. Eu sou Gustavo Silva e esse aqui é o canal Semeando Graça. A cada semana, uma gota da sabedoria do céu para edificar a sua vida. Eu quero te convidar a, desde já, se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe. Curta aqui este vídeo se gostar dele e também deixe aqui o seu comentário, faça o seu pedido de oração. Teremos o privilégio, o prazer de estar intercedendo ao Pai Celestial em favor da sua vida. O texto para a nossa reflexão de hoje encontra-se aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, no verso de número 16, onde a palavra de Deus ela diz da seguinte maneira: por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo, queridos, estava falando sobre a sua vida ministerial e como Deus, pela sua misericórdia e graça, o confirmava a cada dia através dos sinais e maravilhas que se operavam por meio da sua vida. Mas ele também disse, lá no verso de número 8, que as lutas e as tribulações da vida fazem às vezes parte da vida de muitos cristãos. E aqui no verso 16, ele vem dizendo para nós como enfrentar e como vencer essas tribulações que se levantam na vida. O apóstolo Paulo começa o texto dizendo: por isso não desfalecemos, não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, ou de forma contrária, diferente disso, o interior, ele se renova a cada dia. Quem quer vencer as dificuldades da vida, e nesse tempo de pandemia, onde as coisas estão completamente fora do normal, do dia a dia, estão completamente diferentes da realidade de muitas pessoas, ele começa dizendo o seguinte: ainda que o exterior esteja se corrompendo, ainda que o exterior esteja tudo fora do comum, o interior, ele se renova a cada dia. É sabido de todos nós que a forma como está o seu interior reflete no seu exterior. Por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que para experimentarmos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, a transformação, ela tem que começar no nosso interior. É muito comum, por exemplo, nós vermos pessoas querendo mudar as coisas exteriores, mas sem se preocupar com as coisas interiores. Não tem como você mudar aquilo que é externo sem começar pelo interno. É como se você, por exemplo, olhasse para aquele automóvel, completamente estilizado pelo lado de fora, mas extremamente vazio e sem nenhum tipo de conteúdo por dentro. Não tem como você simplesmente mudar a casca. Você precisa mudar o interior. O interior é o que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Por maior que sejam as tribulações que você talvez esteja enfrentando, se o teu interior estiver se renovando diante da presença de Deus, com a palavra de Deus, por meio da oração, por meio da palavra, você certamente vai ser uma pessoa vitoriosa em qualquer que for a circunstância da sua vida. É preciso começar a se renovar diariamente. Ele disse aqui, contudo, se renova de dia em dia o interior. O interior precisa estar renovado, precisa ser fortalecido na presença de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui com você, para aqueles que querem e desejam viver uma vida de excelência. O segundo ponto ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno
de glória muito excelente. Preste atenção, querido, tudo nessa vida passa. As coisas é como se fossem um ciclo, começam e um dia terminam. Então não fique agarrado às coisas presentes, porque muitas vezes isso é logo e passageiro, essa tribulação, ela é passageira. Mas aí vem a lição que eu queria compartilhar com você. No verso 18 ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem. Onde nós colocamos os olhos determina o que nós vamos enxergar. Se você fixa os seus olhos nos problemas da vida, provavelmente você só vai enxergar dificuldades. Se você fixa os seus olhos naquilo que lhe promove, lhe faz ficar mais fortalecido, provavelmente você se tornará uma pessoa extremamente, muito mais forte, muito mais vitoriosa do que tem sido até hoje. O apóstolo Paulo diz, olha, não fixe os seus olhos naquilo que é momentâneo, naquilo que é passageiro. Onde você tem fixado os seus olhos? Onde você tem, o que você tem pactuado, firmado diante dos seus olhos e do seu coração? A Bíblia conta uma história de um homem chamado Pedro, que em certa ocasião Jesus o convida para andar sobre as águas. Havia um vento forte, mas Pedro, olhando para Jesus, desce do barco e caminha sobre as águas. Provavelmente você talvez deva conhecer essa história. Mas eu gosto de uma tradução da Bíblia chamada Viva, e ela diz que Pedro, olhando para o vento forte, teve medo e começou a afundar. Percebe que o vento já estava lá, o mar já estava lá, ele já estava vivendo de uma forma sobrenatural, mas quando ele olha para o vento forte, ele tem medo. E o medo, nós sabemos que é uma fé contrária, é um sentimento, é uma esperança de que algo ruim vai acontecer. E de fato foi o que aconteceu. Por isso eu digo a você, pare de olhar para as tempestades da vida. Foque o seu olhar naquilo que lhe promove, naquilo que lhe edifica, naquilo que lhe traz paz ao coração. Nós vivemos num tempo em que estamos sendo bombardeados diariamente com notícias ruins, de tragédias, de coisas ruins que têm acontecido. E se você ficar se alimentando disso, isso vai gerar desespero, isso vai gerar medo, isso vai gerar pavor dentro do seu coração. Eu não digo a você que você não deva diariamente, ou pelo menos uma vez por dia, se informar com boas e verdadeiras informações que vão lhe fazer viver uma vida com cuidado. Mas ficar se alimentando, nutrindo a sua alma com tragédias, notícias ruins, isso só vai lhe causar tristeza, sofrimento, pavor, desespero e te levar à depressão. O terceiro ponto que Paulo aborda nesse tema, falando sobre como vencer as tempestades da vida, era não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Terceiro ponto, fixe nas coisas que são eternas. E o que é eterno? Você pode estar se perguntando, pastor. Eterno é a palavra de Deus. Os céus e a terra passam, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. É assim que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, eu não posso fixar os meus olhos nas tempestades da vida, mas nas promessas de Deus. Aí sim eu devo fixar os meus olhos. Abraão não atentou, ele não olhou para o seu corpo já amortecido, mas ele fixou seus olhos naquele que era poderoso para cumprir a promessa que lhe havia sido feita. Talvez você tenha muitas promessas de Deus na sua vida, e provavelmente, se os seus olhos estiverem firmadas nela, você também vai desfrutar de cada uma delas. Deus tem um sonho lindo para você. Deus tem uma vida maravilhosa para você. Fixe os seus olhos em Deus e em cada uma das suas promessas, e as tempestades da vida cessarão para você, porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma rica e abundante nesse dia. Que essa palavra possa ter falado ao teu coração. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais. E lembre-se sempre
que você tem o direito de ser feliz. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro aqui no nosso canal.